Cris, começo com você. Como recebeu aí mais essa fala do ex-presidente Lula? Ele volta a esse tema, né? Um tema sobre o qual ele já havia abordado outras vezes e agora, mais uma vez, insiste nesse tema, a regulamentação da mídia. Para começar, queria que você trouxesse aqui a quem nos acompanha, aos nossos ouvintes, espectadores, um pouquinho do que representa isso, quais são os riscos, porque quando falamos em defesa da democracia, em defesa de liberdades individuais, uma ideia como essa entra em confronto de forma tão forte. Queria ouvi-la, Cris. Ameaça direta à democracia, né? Coisa que ele já vinha fazendo quando era presidente. A sua sucessora, Dilma Rousseff, insistiu em continuar tentando. O homem indicado por eles para tentar a presidência, Fernando Haddad, também colocou isso durante a campanha de 2018. Era uma das suas metas, caso fosse eleito presidente. Ainda bem que não foi, né? E é engraçado que eles, desde o início, atacam o presidente Bolsonaro, desde a época de campanha, acusando o presidente Bolsonaro de ser uma ameaça à democracia, em todos os sentidos. Tentaram plantar todo tipo de narrativa em cima do presidente, todo tipo de adjetivação, né, de fascista até genocida, que é a mais atual, e não conseguem tirar um único arrobo autoritário da presidência da República. O presidente pode ser falastrão, pode falar coisas que desagradam a uma parcela ou outra da população, a determinadas pessoas em determinados momentos, é o jeito dele e não podemos aprovar 100% tudo que ele fala, mas o fato é que ele faz o que está escrito na Constituição, isso ninguém pode negar. Já os outros vêm tentando a todo custo driblar a Constituição. E quando eu falo outros, tem aqui autoridades do Judiciário, do Legislativo, a gente está aí com essa CPI super autoritária, mandando quebrar sigilo de pessoas físicas, de pessoas jurídicas, perseguindo médicos, perseguindo empresários e, mais recentemente, também a imprensa, jornais, veículos de comunicação, jornalistas, produtores de conteúdo, e aí vai empresas como a Brasil Paralelo ou produtores independentes como a Bárbara do Te Atualizei, que é uma das influenciadoras digitais de maior número de inscritos em seus canais do YouTube, de maior interação com o seu público. Então é perseguição de tudo que é lado, é ataque à liberdade de expressão de tudo quanto é lado, é ataque à liberdade de imprensa e agora vem um pré-candidato a presidente da República, que tanto fala em democracia, em empatia, em respeito, e é o que mais ataca e os pilares da democracia, né, Vitor? Porque liberdade de expressão e de imprensa é o início de tudo. Se você não pode externar o que você pensa, se você não consegue colocar em palavras o que você pensa, ou você sendo um profissional da comunicação não pode colocar isso num texto, ou num vídeo, ou num áudio, nada mais pode ser feito. A gente falou tanto do direito de ir e vir aí na pandemia, que também foi tolhido, do direito ao trabalho, mas todos esses vêm depois. O primeiro direito que nós temos como seres humanos é de falar, de externar os nossos desejos, as nossas opiniões e os nossos anseios também, especialmente para aqueles que nos governam. Constantino, a Cris usou agora a palavra perseguição. É por aí? É uma forma de tentar atingir de alguma maneira quem se oponha ao ex-presidente, é isso? Não tem a menor dúvida, né, Brown? Inclusive o senador petista Humberto Costa, usando como instrumento essa CPI circense, comandada pelo gabinete paralelo do lulismo, tentou intimidar e está tentando intimidar inúmeros pensadores independentes de direita, conservadores, né? É o caso do Flávio Gordon, por exemplo, colunista da Gazeta do Povo, em que eu e Cris somos colunistas também. Veja, é uma inversão total e, além de tudo, o ex-presidente corrupto Lula se mostra, acima de tudo, ingrato. Porque boa parte da mídia vem fazendo um papel aí um tanto condenável de cúmplice desse Supremo que primeiro soltou e depois tornou elegível o próprio Lula. E já tem jornalistas aí chamando ele de moderado, de alguém de centro, né? Então, ele, além de tudo, é ingrato. Mas a gente sabe que a esquerda radical sempre lança mão de eufemismos, né, Brown? Justamente para inverter tudo. Eles gostam muito de usar palavras como democracia, república, tolerância, diversidade e agora, mais recentemente, ciência. E tudo que eles usam com essas palavras é o seu contrário. A ciência deles é interditar o debate, não permitir perguntas. A divergência deles, a diversidade deles, permite apenas 50 tons de vermelho. A tolerância dele é exatamente a perseguição a qualquer coisa mais à direita. E a democracia deles só não tem a participação do povo, né? Imprensa ideologizada, como denuncia o próprio ex-presidente Lula, em parte tem sim uma imprensa ideologizada que inclusive leva o seu viés ideológico para a questão de reportagens, não só para os editoriais. Só que, pasmem, esse viés escancaradamente é sempre de esquerda.
É uma imprensa que, volta e meia, passa pano para os desmandos, para os abusos que vêm exatamente da esquerda. O ex-presidente Lula, flerta abertamente com modelos ditatoriais como Cuba e Venezuela e está lá do outro lado boa parte desse jornalismo, entre aspas, tratando ele como um personagem legítimo do debate democrático em nosso país. Como se não fosse, além do ladrão que ele é e já foi comprovado, não tem pano suficiente para apagar isso, né? Como se ele não fosse alguém com viés autoritário carregando junto seu braço direito, Zé Dirceu, né? Agora, eu quero lembrar que esse projeto de regular e calar a mídia, com esse nome bonitinho, mais um eufemismo, isso não vem de hoje, como vocês mostraram na abertura, e lá atrás, quando eles eram governo, tentaram levar adiante. Conselho Federal de Jornalismo e coisas da natureza claramente autoritária, com o seu braço ali na mídia, que era o Franklin Martins, o ministro. Agora, o Franklin Martins tinha fala mansa, participava de rádio, de televisão, sempre com uma fala mansa, ocultando a sua essência radical. Ele era um guerrilheiro comunista. Exatamente esse é o problema hoje de grande parte da imprensa. Tenta bancar uma postura muito moderada, mas a essência que eles carregam por trás desse véu, desse verniz, dessa pátina, desse manto, é a carranca feia do socialismo radical. Agora, Cris, como o Constantino, inclusive, lembrou agora no final da fala dele, esse é um projeto que não é de hoje, né? É uma ideia que Lula já carrega consigo já de algum tempo e agora, nesses últimos dias, agora que ele vem se projetando como um possível candidato à presidência, ele fala dessa regulamentação como se fosse algo que ficou por fazer, né? Como um projeto que havia para governos anteriores do PT e uma ideia que precisa ser retomada agora para caso o Partido dos Trabalhadores volte ao poder, consiga voltar à presidência da República. Você acha que o ambiente agora mudou? Ou seja, essa chegada das redes sociais, o fortalecimento das redes sociais que aconteceu já depois da saída do PT do poder, você acha que isso pode, de alguma maneira, inibir esses planos de Lula? O cenário hoje pode oferecer alguma resistência a esse avanço ou não, Cris? O momento que a gente está vivendo é muito preocupante, né? É mais cheio de interrogações do que de pontos finais, de certezas. A gente não tem como afirmar nada num momento em que órgãos que comandam outros poderes da República estão, parece que, a mando de censores, estão, parece que, coadunando com essa ideia aí de regulação da mídia. E não só da mídia formal, né? Digamos assim, da velha imprensa, como alguns já estão chamando, mas também das novas mídias. A gente viu na semana passada, de maneira estarrecedora, o Tribunal Eleitoral avançar sobre a liberdade de expressão de produtores de conteúdo no YouTube especificamente, que são chamados aí por essa velha mídia que coaduna já com algumas atitudes arbitrárias dos tribunais superiores de blogueiros. Como que um youtuber que publica vídeos pode ser chamado de blogueiro, se blog é algo que tem texto escrito, é um negócio tão absurdo. Então, quando a gente vê tudo isso acontecendo, o STF com aquele inquérito das fake news, que nada mais é do que uma arbitrariedade para perseguir produtores de conteúdo também, inclusive de conteúdo formal da imprensa, porque esse inquérito, a gente precisa lembrar, começou com uma censura à revista Cruzoé e ao site O Antagonista, quando eles divulgaram aquela delação do Marcelo Odebrecht, em que ele associava o então presidente do STF, ministro Dias Toffoli, ao codinome amigo do meu pai. O amigo do pai do Marcelo é o Emílio, o pai do Marcelo é o Emílio Odebrecht, o amigo do Emílio é o ex-presidente Lula e o amigo do ex-presidente Lula é o ministro Dias Toffoli, que foi inclusive advogado do PT, e foi assim que ele conseguiu ascender até o Tribunal Superior, né, até o Supremo Tribunal Federal. Então é tudo muito preocupante, a gente vê todas essas arestas sendo colocadas aí, todas essas pessoas sendo perseguidas. A CPI vem para também ser mais uma frente de combate às supostas fake news, é uma CPI para apurar possíveis omissões do governo federal no combate à pandemia. Você vê que ela já estendeu tentáculos para fake news, para produção de conteúdo, e é sempre para produtores de conteúdo conservadores. O Rodrigo bem lembrou, nunca os chamados de direita, nunca os chamados de esquerda, né, que estão infestados na mídia, e sempre os de direita, os que eles classificam de direita ou que eles querem chamar de extrema direita. Não tem nenhum extremismo numa produção de conteúdo como o da Bárbara ou da Brasil Paralelo. Se eles ao menos assistissem, eles não cometeriam a vergonha
de dizer que aquilo pode ser extremo ou que aquilo pode ser notícia falsa. No caso da Bárbara, especificamente, é sempre baseado em matérias da imprensa. Então, se a Bárbara está mentindo, quem mentiu originalmente foi a imprensa. E por que a imprensa, nesse caso, não é perseguida? A imprensa, que eu digo é essa grande imprensa, a imprensa mais antiga, não é perseguida pela CPI. Ou pelo menos a imprensa de esquerda, né? Ou a que eles associam à esquerda, porque a gente viu que a própria Jovem Pan caiu numa lista da CPI aí e depois admitiram como erro. O Rodrigo citou agora há pouco que nós somos colunistas também na Gazeta do Povo. A Gazeta do Povo entrou na lista da CPMI das fake news na Câmara o ano passado. E aí, no mesmo dia, a própria Gazeta fez uma investigação, fez o trabalho jornalístico, foi descobrir de onde que tinha saído aquela informação. A deputada Lídice da Mata, que é a relatora da CPI, dizia que uma agência de checagem, outro órgão aí de censura, uma agência de checagem contratada pelos deputados verificou 5 matérias classificadas como conteúdo falso publicadas pela Gazeta do Povo. Aí, nosso departamento jurídico disse quais matérias? Não sabiam. Qual agência? A agência tal. Fomos atrás da agência e a agência disse não. A CPI não nos pediu nenhuma averiguação de nenhum conteúdo publicado pela Gazeta do Povo. Na hora que nós colocamos essa declaração para a CPMI, foi um erro. Difamam, jogam os nomes aos ventos, assim, para toda a esquerdalha passar o dia inteiro plantando mentiras a respeito de veículos sérios de imprensa, como fizeram agora com a Jovem Pan, como estão fazendo com a Brasil Paralelo, e depois foi um erro. Aí apaga-se e fica por isso mesmo. Então, esse momento é muito preocupante. Aí vem o presidente Lula ali em casa, né, no Nordeste, no meio dos seus pares ali, falar muito, muito tranquilamente sobre regulação da mídia. É censura que estão querendo impor. Pois é, inclusive agora usando o termo regulamentação da comunicação, né? Lula usou essa palavra até justamente, né, Constantino, num sinal de que é algo mais amplo, né? Indo nessa linha do que a Cris mencionou, né? Que tende a se espraiar também para as redes sociais, né? Não só para veículos de imprensa tradicionais, os grandes veículos da grande imprensa, como a gente se acostumou a dizer, né? O caso da Jovem Pan, por exemplo, algo que tende a atingir também as redes sociais, né, Constantino? Não, sem dúvida esse é o alvo, né, Vitor? Porque a ascensão, o advento das redes sociais permitiu um grito de liberdade de uma maioria silenciosa que não se sentia representada por uma hegemonia de esquerda, tanto na política, quanto na academia, quanto na mídia. Né? Então, esse fenômeno do Trump aqui nos Estados Unidos, do Brexit no Reino Unido e do Bolsonaro no Brasil, eles conversam entre si, eles dialogam porque são fenômenos que têm mais ou menos causas semelhantes. E não é à toa que essa turma de esquerda quer se voltar agora para a censura nas redes sociais, pressionando, inclusive, essas big techs, essas empresas, a acatarem suas demandas. E eles encontram, às vezes, boa vontade, porque essas big techs também são comandadas por pessoas com uma visão de mundo mais progressista, entre aspas. Então, eles percebem que, em casa, eles se sentem na velha imprensa. Ali chamam Lula de moderado. Né? Agora, nas redes sociais, eles levam pau toda hora, por isso que eles precisam criar narrativas o tempo todo, né? É gado, é robô, é gabinete do ódio, eles precisam justificar o fracasso que eles têm de audiência, né? E as enquetes, tudo que eles fazem que sempre levam ali uma sova, né? Uma verdadeira derrota humilhante. Então, eles ficam tentando controlar também as redes sociais, não resta dúvida que eles não estão mirando apenas na velha imprensa. Veja, o problema é que na velha imprensa tem muito jornalista, né, raiz aí, jornalista que faz parte de uma certa patota corporativista, que aceita de bom grado esse tipo de escravidão remunerada. São os mesmos que bajulam, por exemplo, o regime chinês, né, que tem muita influência e alguns suspeitam até mesmo de China Inbox, né, de pagamento, mas a verdade é que tem uma simpatia também ideológica. Tem muita gente que aceita se subjugar se voltar a ter recurso estatal irrigando os cofres dessas empresas, que estão em abstinência em muitos casos. Eu repito aqui a frase do nosso colega Adriles Jorge, aqui da Jovem Pan, né? Por ódio ideológico a um candidato que considera um ditador, a mídia apoia e se cala diante de um bandido condenado que quer regular e censurar a mídia. Claro, a mídia já é autocensurada por sua ideopatia, como ele chama, né? A mídia se embala no colo do futuro assassino do jornalismo. Nós estamos vendo aqui o PT tentando voltar em cena com todo o clima de vingança, de revanche, e ele, PT, está sendo de alguma forma ajudado por uma mídia que seria, obviamente, o primeiro alvo desse PT se tivesse poder para controlar de novo a máquina toda. A gente viu o que eles fizeram à época.
né, com bem menos percepção do que aconteceria se eles não dominassem totalmente a mídia, as redes sociais, que na época eram bem incipientes, eles mesmo assim já tentaram, criaram a blogosfera, pagaram inúmeros penas de aluguel, militantes disfarçados de jornalistas. Hoje em dia seria a asfixia total do jornalismo independente. Eles estão tentando perseguir por meio dessa CPI, como a Cris lembrou, veículos independentes e tradicionais, como a própria Jovem Pan. Imagina o que não vai acontecer com essa turma se tiver o poder de novo nas mãos.